El estudio lleva por título Antes y Después de la Cruz. O estudo tem o título de Antes e Depois da Cruz. Vamos al estudio. Vamos ao estudo. ¿Están listos? ¿Están prontos? Estão prontos? ¿Todos con Biblia? Todos com Bíblia? Es importante que usted tenga su Biblia. É importante que você tenha a tua Bíblia. Somos un centro educativo. Nós somos um centro educativo. Y no diga, ya yo sé eso. E não diga, eu já sei isso. Eso es un tema que ya yo lo sé. Esse é um tema que eu já sei. Eso es muy simple. Isso é muito simples. No, no diga eso. Não, não diga isso. Porque siempre estamos en otra gloria. Porque sempre estamos em outra glória. Y para los que nos están escuchando por la radio, E para aqueles que estão nos escutando pelo rádio, puede llamar luego y pedir el material gratis. podem telefonar logo e pedir material grátis. Bien, vamos a comenzar con dos partes. Bem, vamos começar com duas partes. Vamos a dividir el tema en dos partes. Vamos dividir o tema em duas partes. Antes y después. Antes e depois. Vamos a hablar de una doctrina antes y de una doctrina después. Vamos falar de uma doutrina antes e de uma doutrina depois. Vamos a comenzar con la primera. Vamos começar com a primeira. Juan capítulo 1, verso 21. João, capítulo 1, verso 21. Todos con Biblia, por favor. Todos com Bíblia, por favor. Tome nota Anotem para que usted pueda defender lo que usted cree. para que você possa defender aquilo que você crê. Dice Juan, libro histórico, Diz João, livro histórico, capítulo 1, verso 29. capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Juan dice, João disse, Juan el Bautista, João o Batista, he aquí el Cordero de Dios eis aqui o Cordeiro de Deus, que quitó el pecado del mundo. que tirou o pecado do mundo. ¿Qué dice? Que diz? Que tira, Que tira, porque no lo había quitado. porque não havia ainda tirado. Si lo hubiera quitado, Se tivesse tirado, dice, he aquí el Cordero diria, eis aqui o Cordeiro, que quitó el pecado, que tirou o pecado. pero no lo había quitado. Mas não havia tirado. He aquí el Cordero que quita el pecado. Eis aqui o Cordeiro que tira o pecado. Quiere decir que antes de la cruz, Quer dizer que antes da cruz, el pecado no había sido o quitado. pecado não havia sido tirado. Diga, no había sido quitado. Diga, não havia sido tirado Antes de la cruz. antes da cruz. Pero ¿qué pasó después de la cruz? Mas o que aconteceu depois da cruz? Hebreos capítulo 9, Hebreus capítulo 9, verso 26. verso 26. Esto debe aprenderlo de memoria. Isso você deve aprendê-lo de memória. Dice Hebreos 9, 26. Diz em Hebreus 9, 26. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. ¿Quién escribió eso? Quem escreveu isso? Pablo. Paulo. Ahora, ¿la muerte de Jesús ya había ocurrido? Agora, a morte de Jesus já havia ocorrido? Por eso es que él dice, Por isso é que ele disse, en la consumación de los siglos, na consumação dos séculos, en el sacrificio de sí mismo, no sacrifício de si mesmo, aniquiló el pecado del medio. aniquilou o pecado do meio, Quitó el pecado del medio. tirou o pecado do nosso meio. Quiere decir que antes de la cruz Quer dizer que antes da cruz había pecado. havia pecado. Después de la cruz fue aniquilado. Depois da cruz foi aniquilado, Porque fue quitado. porque foi tirado. Muy fácil. Muito fácil. Si usted va a una iglesia Se você vai a uma igreja que el predicador le dice a usted, que o pregador diz a você, Dios me dice que usted está en pecado. Deus me disse que você está em pecado. Dios me dice que la iglesia está en pecado. Deus me disse que a igreja está em pecado. Si usted es inteligente, Se você é inteligente, va a poder discernir vai poder discernir que ese pastor que esse pastor está antes de la cruz. está antes da cruz, No está después de la cruz. não está depois da cruz. Todavía está en el judaísmo. Ele ainda está no judaísmo. Usted dirá, Você dirá, pastor, pero yo vi a un hermano cometer un error. pastor, mas eu vi a um irmão cometer um erro. Eso es otra cosa. Isso é outra coisa. Eso es un error. Isso é um erro. Pero no le puedes llamar pecado, Mas você não pode chamar isso de pecado, porque el pecado fue aniquilado. porque o pecado foi aniquilado. Si usted le llama pecado a ese error, Se você chamar de pecado a esse erro, usted está viviendo antes de la cruz você está vivendo antes da cruz y está pisoteando la sangre de e Jesucristo. está pisoteando o sangue de Jesus Cristo.
Pastor, pero hay que defender la iglesia. Pastor, mas tem que defender a igreja. Hay que defender la santidad de la iglesia. Tem que defender a santidade da igreja. La iglesia de Jesucristo es santa. A igreja de Jesus Cristo é santa. Es cierto, É certo? porque Él la santificó. Porque Ele a santificou. No es por tus obras. Não é pelas tuas obras. Cada uno de nosotros somos perfectos en espíritu. Cada de nós somos perfeitos em espírito. Por el sacrificio de Jesucristo. Pelo sacrifício de Jesus Cristo. ¿Y por qué somos perfectos? E por que somos perfeitos? Porque no hay pecado. Porque não há pecado. Si hubiera pecado, Se houvesse pecado, nadie fuera perfecto. ninguém seria perfeito. Con una sola ofrenda, Com uma só oferta, nos hizo perfectos nos fez perfeitos para siempre. para sempre. Pero ¿por qué tú estás perfecto? Mas por que você está perfeito? Porque el pecado fue aniquilado. Porque o pecado foi aniquilado. Si hubiera pecado, Se houvesse pecado, usted no pudiera decir yo estoy perfecto. você não poderia dizer eu estou perfeito. No pudieras decir estoy bendecido. Não poderia dizer estou abençoado, Estoy completo. estou completo, Estoy sentado en lugares celestiales. estou assentado em lugares celestiais. Pero ahora podemos confesarlo. Mas agora podemos confessar isso, Porque el pecado ya fue quitado. porque o pecado já foi aniquilado. Eso es lo primero que un cristiano debe entender. Isso é a primeira coisa que um cristão deve entender. Aunque falle, Ainda que ele falhe, el pecado fue o quitado. pecado foi tirado. Naturalmente, todo lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Naturalmente, tudo aquilo que você semeia, você vai colher. Si usted siembra para la carne, de la carne vas a cegar. Se você semeia para a carne, da carne você vai colher. Pero no le llames pecado a eso. Mas não chame isso de pecado. Porque si tú le llamas pecado, Porque se você chamar de pecado, entonces Cristo tiene que volver a morir por ese pecado. então Cristo tem que voltar a morrer por causa desse pecado. Y Él no va a voltar. E ele não vai voltar. Es con una sola É ofrenda. com uma só oferta. Te hizo perfecto para siempre. Te fez perfeito para sempre. Segundo punto. Segundo ponto. Mateo capítulo 5. Mateus capítulo 5. Libro histórico de Mateo. Livro histórico de Mateus. No le llames Evangelio de Mateo, Não chame isso de Evangelho de Mateus, ni Evangelio de Juan. nem de Evangelho de João. Esos son libros de historia. Esses são livros de história. La historia de Jesús bajo la ley. A história de Jesus debaixo da lei. Mira cómo dice Mateo 5:17. Veja como diz Mateus 5:17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. ¿A qué vino Jesús? A que veio Jesus? A cumplir la ley. Cumprir a lei. Ese era un verso que yo usaba como adventista. Esse era um verso que eu usava quando eu era adventista. Oh, hay que cumplir la ley. Oh, tem que cumprir a lei. La ley no fue quitada. A lei não foi tirada. Hay que cumplirla. Tem que cumpri-la. Porque Jesús no vino a abrogar la ley, Porque Jesus não veio abrogar a lei, sino a cumplirla. senão a cumpri-la. Y como Él la cumplió, yo la voy a E cumplir. como ele a cumpriu, eu a vou cumprir. Pero ¿sabe lo que pasa? Mas sabe o que acontece? Había media verdad. Havia meia verdade. Pero una media verdad no es verdad. Mas uma meia verdade não é verdade. Porque Jesús vino a cumplirla. Porque Jesus veio cumpri-la. Pero una vez la cumplió, Mas uma vez que a tenha cumprido, pasó algo. aconteceu algo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos al Evangelio ahora. Vamos agora ao Evangelho. Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. Dice así. Diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mira para acá. Olhe para cá. Acabamos de leer Acabamos de ler que Jesús no vino a abrogar la ley, que Jesus não veio abrogar a lei, sino a cumplirla. senão cumpri-la. Diga conmigo, Jesús vino a cumplir la ley. Diga comigo, Jesus veio cumprir a lei. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Quantos estão de acordo comigo? Que Jesús vino a cumplir la ley. Que Jesus veio cumprir a lei. Ok. Ok. Si Jesús vino a cumplir la lei, Se Jesus veio cumprir a lei, ¿estamos nosotros también llamados a cumplir la ley? estamos nós também chamados a cumprir a lei? ¿Por qué? Por quê? Por Romanos 9:5. Por Romanos 9:5. Pablo dice, Paulo disse: el fin de la ley es Cristo. o fim da lei é Cristo. Cristo vino
Cristo veio a cumplir la ley. cumprir a lei. Cristo vino nacido de mujer, Cristo veio nascido de mulher, bajo la ley, debaixo da lei, a cumplir la ley. cumprir a lei. Pero el fin de la ley Mas o fim da lei es Cristo. é Cristo. Cuando Cristo muere y resucitó, Quando Cristo morre e ressuscitou, ahí es el fin de la ley. aí é o fim da lei. Después de la cruz, Depois da cruz, la ley de Moisés no está vigente. a lei de Moisés não está vigorando. Toda iglesia, Toda a igreja, todo sistema religioso todo o sistema religioso que todavía viva bajo la ley de Moisés que ainda viva debaixo da lei de Moisés está antes de la cruz. está antes da cruz, Está imitando a Jesús bajo la ley. está imitando a Jesus debaixo da lei. Pero Pablo dijo el fin de la ley. Mas Paulo disse o fim da lei. Diga el fin de la ley. Diga o fim da lei. ¿Qué significa el fin de la O ley? que significa o fim da lei? La terminación de la ley. A terminação da lei. Si llegó Cristo, Se Cristo chegou, fíjate que no dice el fin de la ley es Jesús, olha, veja bem que não disse que o fim da lei é Jesus, porque Jesús vino a cumplir la ley. porque Jesus veio cumprir a lei. El fin de la ley es Cristo, O fim da lei é Cristo, el resucitado. o ressuscitado. Cuando Cristo resucita, Quando Cristo ressuscita, ya llega el fin de la ley. já então chega o fim da lei. Pastor, pero yo quisiera estar con Cristo y con la ley. Pastor, mas eu gostaria de estar com Cristo e com a lei. No, Não, porque el fin de la ley es Cristo. porque o fim da lei é Cristo. Cristianismo Cristianismo es vivir la vida de Cristo é viver a vida de Cristo después de la cruz. depois da cruz. Si la vives antes, Se você a vive antes, eso es judaísmo. isso é judaísmo. Eso es lo que vemos aquí en Brasil. Isso é o que vemos aqui no Brasil. Y mucho judaísmo. E muito judaísmo. Por eso Dios nos abrió puertas en la televisión. Por isso Deus nos abriu portas na televisão. El próximo miércoles Na próxima quarta-feira, a las 2 de la tarde, às 2 da tarde, CNT, CNT, programa Creciendo en Gracia. programa Crescendo em Graça. ¡Abba, Padre! Ah, papai! Así es. Vamos a ver otro punto. Vamos ver outro ponto. Romanos 5:17. Romanos 5:17. Romanos 5:17. Romanos 5:17. Dice: Diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. en ese verso hay dos reinos, Nesse verso há dois reinos, dos tipos de reinado: dois tipos de reinado: reinado de muerte reinado de morte y reinado de vida. e reinado de vida. Antes de la cruz Antes da cruz estaba el reinado de muerte estava o reinado da morte por un hombre, por um homem, por el pecado de un hombre, pelo pecado de um homem, Adán. Adão, Y después de la e cruz, depois da cruz, por la justicia de un hombre, pela justiça de um homem, por el sacrificio de un hombre, pelo sacrifício de um homem, nosotros hoy reinamos en vida. nós hoje reinamos em vida. Diga, yo reino en vida. Diga, eu reino em vida. No hay que esperar llegar a la gloria para reinar. Não tem que esperar chegar à glória para reinar. Dice reinando en vida. Diz, reinando em vida. ¿Para qué esperar que tú te mueras para reinar? Para que esperar que você morra para reinar? Reine ahora. Reine agora, Pero para reinar ahora, mas para reinar agora tienes que ser después de la cruz. tem que ser depois da cruz. Tienes que vivir después de la Tem cruz. que viver depois da cruz. Diga, yo reino en vida. Diga, eu reino em vida. Próximo punto. Próximo ponto. Esto es bien importante ahora. Esse é muito importante agora. Muy delicado. Muito delicado. Primera de Juan. 1 de João. Este es libro del falso evangelio. Esse é o livro do falso evangelho. El evangelio de la circuncisión. O evangelho da circuncisão. Libro de Juan. Livro de João. Su primera epístola. Sua primeira epístola. Esa epístola no es para nosotros. Essa epístola não é para nós. Eso es para la circuncisión. Isso é para a circuncisão. Nosotros somos la incircuncisión. Nós somos a incircuncisão. Oiga, de paso, de paso, escuche el programa el miércoles, escute o programa na quarta-feira. que es un programa no apto para religiosos. É um programa que não é apto para religiosos. Primera de Juan, capítulo 2,
verso 6. 1 de João, capítulo 2, verso 6. Diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Mire para acá. Olhe para cá. Juan dice, João disse: el que dice. aquele que diz. ¿Y quién era el que decía que estaba en Cristo? E quem era que dizia que estava em Cristo? Pablo. Paulo. Pues Juan dice, Pois João disse: el que dice aquele que disse que permanece en él que permanece nele debe andar como él anduvo. deve andar como ele andou. No dice debe andar como él anda, Não disse deve andar como ele anda, porque ahora Cristo anda en gracia después de la cruz. porque agora Cristo anda em graça depois da cruz. No, no. Não, não. Él dice debe andar como él anduvo. Ele disse deve andar como ele andou. Juan enseña a los creyentes a andar como Jesús anduvo. João ensina os crentes a andar como Jesus andou. ¿Y cómo anduvo Jesús? E como andou Jesus? Bajo la ley. Debaixo da lei. Ahora, ¿cómo enseñó Pablo a andar? Agora, como ensinou Paulo a andar? Segunda a los Corintios, Segundo aos Coríntios, capítulo 5. capítulo 5. No, perdón, Romanos 7. Não, perdão, Romanos 7. Romanos 7, 4. Romanos 7, 4. Vamos a ver a nuestro apóstol. Vamos ver agora nosso apóstolo. Dice, Diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, mediante o corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. mire para acá. Olhe para cá. ¿Usted está viendo otro Jesús ahí? Você está vendo outro Jesus aí? ¿O yo soy el único loco aquí? Ou eu sou o único louco aqui? ¿Qué me está diciendo Pablo? O que Paulo está me dizendo? Para que seáis de otro, Para que sejais de outro, del que resucitó de los muertos, daquele que ressuscitou dos mortos, para que llevemos fruto para Dios. para que demos frutos para Deus. Diga del otro, Diga do outro, del que resucitó. do que ressuscitou. Pero ¿qué dice Juan? Mas o que disse João? Debe andar como él anduvo. Deve andar como ele andou. Y Pablo dice, E Paulo disse: no, não, del que resucitó. do que ressuscitou. Y Juan E dice, João disse: como él anduvo. como ele andou. ¿Está entendiendo? Estão entendendo? ¿Estás viendo los dos Cristos? Estão vendo os dois Cristos? Ay, pastor, ¿y qué diferencia hay en eso? Ah, pastor, mas e que diferença tem nisso? Grande diferencia. Grande diferença. Si tú imitas a Juan, Se você imita João, si tú obedeces la doctrina de Juan, se você obedece a doutrina de João, usted va a caer en judaísmo. você vai cair em judaísmo. Si usted imita a Jesús antes de la cruz, Se você imita Jesus antes da cruz, va a caer en el judaísmo. vai cair em judaísmo. Si usted imita al Cristo que resucitó, Se você imita o Cristo que ressuscitou, está libre de la ley. está livre da lei. ¿Cuántos están entendiendo? Quantos estão entendendo? Mire, yo no estoy torciendo la Biblia, Olha, eu não estou torcendo a Bíblia, yo estoy trazándola, eu estou traçando-a, verso ahí con otro. verso aí com outro. Y no estoy sacando un verso fuera de contexto. E não estou tirando aqui um verso fora do contexto. Mira Romanos capítulo 10. Veja, Romanos capítulo 10. Se me pasó este punto. Me passou esse ponto. Romanos 10:5. Romanos 10, 5. Pablo dice, Paulo diz: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. ¿cómo era la justicia de la ley? Como era a justiça da lei? Por obras. Por obras. El que hiciera estas cosas. Aquele que fizer estas coisas. Pero ¿cómo es la justicia después de la cruz? Mas como é a justiça depois da cruz? Efesios 2. Efésios 2. Vamos lá. Vamos lá. Efesios 2:8 Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. ¿por medio de qué? Por meio de quê? Pero en la ley no era por medio de la fe. Mas na lei não era por meio da fé.
En la ley era el que haga estas cosas. Na lei era aquele que fizer estas coisas. La justicia de la ley era por obras. A justiça da lei era por obras. Pero por gracia, ¿cómo es? Mas por graça, como é? Por fe. Por fé. Mira el verso 8. Veja o verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Diga, por medio de la fe. Diga, por meio da fé. No es por obra. Não é por obras. Quiere decir que fe es lo opuesto a obras. Quer dizer que fé é o oposto a obras. Si tú estás en fe, Se você está em fé, no estás en obras. não está em obras. Si estás en obras, Se está em obras, no estás en fe. não está em fé. Si estás en obras, estás antes de la cruz. Se está em obras, está antes da cruz. Si estás en fe, estás después de Se la está cruz. em fé, está depois da cruz. Y mira cómo dice Pablo. E veja como Paulo diz: La fe, a fé, esto no de vosotros, isto não é de vós, pues es don de Dios. pois é dom de Deus. Aún la fe es don de Dios. Até a fé é dom de Deus. Por eso es que en este pacto todos califican. Por isso é que neste pacto todos estão qualificados. Después de la cruz, Depois da cruz, aunque seas débil, ainda que seja débil, tú calificas. você está qualificado. Porque no es por tu fe, Porque não é pela tua es fé, por el fe don. é pela fé dom, Por el don de la fe de Dios. pelo dom da fé de Deus. Tú sabes que hasta aquí lo que hemos dicho, Você sabe que até aqui o que dissemos, cuando usted va a una iglesia, quando você vai a uma igreja, desde que usted entra por la puerta, desde que você entre pela porta, es más, desde que oye los coritos, e mais, desde que você ouve os corinhos, los louvores, o louvor, si usted tiene la mente alumbrada, se você tem a mente iluminada, usted sabe si ese grupo de gente você sabe se ali, se aquele grupo de pessoas están después o antes de la cruz. estão depois ou antes da cruz. Qué cosa, ¿eh? Que coisa, Es hein? más, cuando tú prendes la radio E mais, quando você liga o rádio, con la persona a saludar, com a saudação daquela pessoa, Dios te bendiga, Deus te abençoe, antes de la cruz. antes da cruz. Porque tú estás después de la cruz. Porque você está depois da cruz. Oye, esto es un punto bien controversial. Olha, este aqui é um ponto bem controverso. Mateo 18. Mateus 18. Mateo 18, verso 9. Mateus 18, verso 9. Dice, Diz: E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. diga infierno. Diga inferno. ¿A qué te suena eso? ¿Antes de la cruz o después de la cruz? A que te soa isso? Antes da cruz ou depois da cruz? Jesús habló del infierno. Jesus falou de inferno, Pero tú sabes que Jesús no habló del infierno que hablan hoy. mas você sabe que Jesus não falou do inferno que eles falam hoje? Porque el infierno que hablan hoy Porque o inferno que eles falam hoje es un infierno donde los espíritus se queman para siempre. é um inferno onde os espíritos se queimam para sempre, En el fuego del infierno. no fogo do inferno. Yo nunca he visto un espíritu quemándose. Eu nunca vi um espírito queimar assim. ¿Cómo tú vas a quemar un espíritu? Como é que você vai queimar um espírito? Tú no puedes quemar un espíritu. Você não pode queimar um espírito. Tú quemas carne, papel, madera. Você queima carne, papel, madeira. Ese infierno que habló Jesús Esse inferno que Jesus falou era el crematorio de la ciudad, era o crematório daquela cidade, donde se quemaban los cuerpos onde se queimavam os corpos de las personas que morían. das pessoas que morriam. Y como cuando el cuerpo se pudre, hay gusano. E como quando o corpo apodrece, há gusanos. Por eso el fuego nunca se apagaba Por isso o fogo nunca se apagava y el gusano nunca moría. e o gusano nunca morria. Pero cuando tú vas a Pablo, Mas quando você vai a Paulo, Pablo nunca habla de la palabra infierno. Paulo nunca fala da palavra inferno. Después de la cruz no se habla de infierno. Depois da cruz não se fala de inferno. Quiere decir que si usted va a una iglesia Quer dizer que se você vai a uma igreja que le hablan del infierno, que falam a você de inferno, está antes de la cruz. está antes da cruz.
¿Me está entendiendo? Está me entendendo? Digo, si usted quiere, busque un diccionario, Digo, se você quer, procure dicionário, busque una concordancia procure uma concordância. y usted no va a encontrar la palabra infierno en todas las 14 epístolas de Pablo. E você não vai encontrar a palavra inferno em todas as 14 epístolas de Paulo. Porque Pablo no habla de infierno. Porque Paulo não fala de inferno. Cuando un impío muere, Quando um ímpio morre, es como un animal. é como um animal. Deja de ser. Deixa de ser. No hay más memoria de él. Não há mais memória dele. Los únicos que tienen vida eterna Os únicos que têm vida es eterna la iglesia de Jesucristo. é a igreja de Jesus Los Cristo. santos del Señor. Os santos do Senhor. Cuando un escogido muere, Quando um escolhido morre, tiene vida eterna. tem vida eterna. Diga, yo tengo vida eterna. Diga, eu tenho vida eterna. Pero cuando un impío muere, Mas quando um ímpio morre, no hay más memoria de él. não há mais memória dele. Vamos a seguir al próximo punto. Vamos seguir ao próximo ponto. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Vamos allá, Marcos capítulo 3, verso 13. Vamos lá, Marcos capítulo 3, verso 13. Cristianismo es imitar a Cristo resucitado, Cristianismo é imitar a Cristo ressuscitado, no a Cristo antes de la cruz. não a Cristo antes da cruz. Imitar a Cristo antes de la cruz es judaísmo. Imitar a Cristo antes da cruz é judaísmo. Por eso él dijo, Por isso ele disse: yo no vine eu não vim para ser servido, para ser servido, yo vine para servir. eu vim para servir. Yo no vine para ser imitado, Eu não vim para ser imitado, yo vine para dar mi vida. eu vim para dar minha vida. Él no vino como ejemplo, Ele não veio como exemplo, él vino como salvador, ele veio como salvador, como redentor y sustituto. como redentor e substituto. Si él hubiera venido como ejemplo, Se ele tivesse vindo como exemplo, entonces ¿para qué salvarnos? então para que nos salvar? Entonces cristianismo fuera hacer lo que él hizo. Então o cristianismo seria fazer o que ele fez. Entonces mudémonos para Israel, Então mudemos-nos para Israel. clavémonos en una cruz Vamos nos cravar em uma cruz. y hay que resucitar el tercer día. Aí tem que ressuscitar no terceiro dia. Cristianismo es creer que lo que Jesús hizo se me aplica a mí sin hacerlo. Cristianismo é crer naquilo que Jesus fez, é aplicado a mim sem eu fazer. Diga, sin yo hacerlo. Diga, sem eu fazer. Porque si lo haces tú, Porque se você faz, entonces por demás murió Cristo. então Cristo morreu à toa. ¿Cuántos honran la muerte de Jesucristo? Quantos honram a morte de Jesus Cristo? Eso. Sim, é. Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, versos 13 y 14 dice: verso 13 e 14 diz: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Dice que Jesús estableció a 12. Diz que Jesus estabeleceu a 12. ¿A cuántos apóstoles estableció Jesús antes de la cruz? Quantos apóstolos Jesus estabeleceu antes da cruz? ¿Cuántos discípulos? Quantos discípulos? 12. 12. Diga 12. Diga 12. Ahora vamos a 1 Corintios 4:15. Agora vamos a 1 aos Coríntios 4:15. ¿Lo tiene? Encontraram? Dice así: Diz assim: Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Mire para acá, iglesia. Olhe para cá, igreja. Antes de la cruz, Antes da cruz, ¿cuántos apóstoles había? quantos apóstolos havia? 12. 12. Después de la cruz, Depois da cruz, ¿cuántos padres habían? quantos pais haviam? Pablo dice: Paulo disse: tienen muchos ayos, Vocês têm muitos aios, pero no muchos padres. mas não muitos pais. Yo los engendré en el Evangelio. Eu vos gerei no Evangelho. ¿Quién engendró a los gentiles en el Evangelio? Quem gerou aos gentios no Evangelho? Pero Pablo llegó último. Mas Paulo chegou por último. Quiere decir que antes de Pablo llegar,
Quer dizer que antes de Paulo chegar, ya los apóstoles estaban en Jerusalén. os apóstolos já estavam em Jerusalém. Y Pablo dijo, E Paulo disse: aunque tengáis 10.000 años, ainda que tenhais 10.000 ais, no tienen muchos padres, não tem muitos pais, porque yo los engendré. porque eu vos gerei. Pero Pablo llegó último. Mas Paulo chegou por último. Por eso él dijo, Por isso ele disse: aunque yo llegué último, ainda que eu tenha chegado por último, yo soy el primero. eu sou o primeiro. Yo puse el fundamento. Eu pus o fundamento. ¿Quién puso el fundamento? Quem pôs o fundamento? No fue Pedro, Não foi Pedro, fue Pablo. foi Paulo. Pero Pedro llegó primero. Mas Pedro chegou primeiro. Y Pablo llegó como un abortivo. E Paulo chegou como um abortivo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Você sabe o que significa isso? Que todo lo que hicieron los Que apóstoles tudo que os apóstolos fizeram fue enseñar la vida de Jesús antes de la cruz. foi ensinar a vida de Jesus antes da cruz. Cuando Pablo llega Quando Paulo chega y mira lo que está pasando, e olha o que está acontecendo, dice, yo fui el primero. diz: eu fui o primeiro, Yo soy el primero. eu sou o primeiro. Nadie ha puesto el fundamento. Ninguém pôs o fundamento, Yo puse el fundamento. eu pus o fundamento. La gente se cree que los apóstoles y Pablo predicaban lo mismo. As pessoas pensam que os apóstolos e Paulo pregavam o mesmo. Oh, Pedro hablaba lo mismo que Pablo. Oh, Pedro falava a mesma coisa que Paulo. Santiago estaba de acuerdo totalmente con Pablo. Tiago estava de acordo totalmente com Paulo. Son dos evangelios diferentes. São dois evangelhos diferentes. ¿Quieres prueba? Quer provas disso? ¿Quieres verlo en la Biblia? Quer ver isso na Bíblia? Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Vamos allá. Vamos lá. Gálatas capítulo 2, verso 7. Gálatas capítulo 2, verso 7. Toma nota de estos versos. Anote esses versos. Dice, Diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, como a Pedro qué? como a Pedro o quê? Como a Pedro qué? Como a Pedro o quê? No, pero dígalo lento. Não, mas diga isso lentamente. Como a Pedro qué? Como a Pedro o quê? No. Não, Vamos a leer otra vez. Vamos ler outra vez. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, Cuando vieron qué? quando viram o quê? Cuando vieron qué? Quando viram o quê? O evangelio. Diga o evangelio. Diga: o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da Como a Pedro como a Pedro o da circuncisión. circuncisão. ¿Qué significa o da O circuncisión? que significa o da circuncisão? Evangelio. Evangelho. A Pablo se le encomendó el evangelio de la incircuncisión A Paulo se encomendou o evangelho da incircuncisão y a Pedro el de la circuncisión. e a Pedro o da circuncisão. ¿Cuántos evangelios hay ahí? Quantos evangelhos há aí? Incircuncisión y circuncisión. Incircuncisão e circuncisão. Alguien me dijo una vez, Alguém me disse uma vez: pastor, era el mismo evangelio. pastor, era o mesmo evangelho. Lo único que uno eran llamados a predicar a los judíos A única coisa é que uns eram chamados pregadores judeus y otros para los gentiles. e outros para os gentios. Pero era el mismo evangelio. Mas era o mesmo evangelho. No era el mismo evangelio. Não era o mesmo evangelho. Porque eran diferentes Cristos. Porque eram diferentes Cristos. Juan predicaba a Jesús antes de la cruz. João pregava Jesus antes da cruz. Pablo lo predicaba después de la cruz. Paulo pregava depois da cruz. Esos son dos evangelios. Esses são dois evangelhos. Pedro decía, arrepentíos. Pedro dizia: arrependei-vos, Y Pablo decía, Y Pablo decía, reconciliaos. reconciliai-vos. Juan decía, João dizia: si alguno no tiene pecado, le hace a él mentiroso. se alguém não tem pecado, faz a ele mentiroso. Y Pablo decía, E Paulo dizia: quitó el pecado de en medio. tirou o pecado do nosso meio.
Juan decía, João dizia: si alguno dice que permanece en él, se alguém diz que permanece nele, debe andar como él anduvo. deve andar como ele andou. Y Pablo dice, E Paulo disse: si a Jesús conocimos según la carne, se a Jesus conhecíamos segundo a carne, ya no le conocemos así. já não o conhecemos mais assim. Juan decía, João dizia: oh, perseveremos en la doctrina de Cristo. oh, perseveremos na doutrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo Aquele que persevera na doutrina de Cristo tiene al Padre. tem ao Pai. Y Pablo decía, E Paulo dizia: dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Esos son dos evangelios. Isso são dois evangelhos. Son dos doctrinas. São duas doutrinas. Por eso Pablo decía, mi evangelio. Por isso Paulo dizia: meu evangelho. Timoteo, acuérdate de mi evangelio. Timóteo, lembra-te do meu evangelho, Según mi doctrina. segundo a minha doutrina. Por eso es que el libro a los Hechos Por isso aqui o livro aos Atos dice que la iglesia primitiva diz que a igreja primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. perseverava na doutrina dos apóstolos. Pero Timoteo perseveraba en la doctrina de Pablo. Mas Timóteo perseverava na doutrina de Paulo. ¿En cuál tú perseveras? Em qual você persevera? Usted sabe que todas las iglesias llamadas cristianas hoy, Você sabe que todas as igrejas chamadas cristãs hoje, cuando tú buscas lo que ellos creen, quando você procura o que eles creem, todas dicen, todas dizem: oh, estamos fundados oh, nós estamos fundados sobre la doctrina de los santos apóstoles de Cristo, sobre a doutrina dos santos apóstolos de Cristo, menos creciendo en gracia. menos crescendo em graça. Nosotros estamos fundados Nós estamos fundados sobre el evangelio del apóstol Pablo. sobre o evangelho do apóstolo Paulo. ¡Abba, Padre! Porque fue él quien puso el fundamento. Porque foi ele quem pôs o fundamento. ¿Sabe qué fundamento pusieron los apóstoles? Sabe que fundamento puseram os apóstolos? Fundamento de obras muertas. Fundamento de obras mortas. Pero Pablo puso el fundamento correcto, Mas Paulo pôs o fundamento correto, el cual es Jesucristo. o qual é Jesus Cristo. Diga Jesucristo, Diga Jesus Cristo, el resucitado. o ressuscitado. Vamos a Números capítulo 6. Vamos a Números, capítulo 6. Números capítulo 6. Números, capítulo 6. Mira cómo dice el verso 22 en adelante. Veja como diz do verso 22 em diante. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Cuando usted escucha el término Dios te bendiga, Quando você escuta o termo Deus te abençoe, es un saludo muy bíblico, é uma saudação muito, muito bíblica. totalmente bíblica, Totalmente bíblica. porque está en la Biblia. Porque está no livro, está na Bíblia. Pero es antes de la cruz. Mas é antes da cruz. Después de la cruz, Depois da cruz, ya no se puede orar así. já não se pode orar assim. Antes se le podía decir a una persona, Antes se podia dizer a uma pessoa, antes de la cruz, antes da cruz, que el Señor te bendiga, que o Senhor te abençoe, que el Señor te guarde, que o Senhor te guarde. porque esa era la manera correcta. Porque essa era a maneira correta. Pero ¿qué pasó después de la cruz? Mas o que aconteceu depois da cruz? Efesios capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Busca tu Biblia Procure aí na tua Bíblia, para que quedes confirmado. para que você fique confirmado. Capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quiere decir que la oración del antiguo pacto
quer dizer que a oração no antigo pacto, que el Señor te bendiga, que o Senhor te abençoe, se cumplió en Cristo. se cumpriu em Cristo. En Cristo ya estamos bendecidos con toda bendición. Em Cristo já estamos abençoados com todas as bênçãos. Si yo continúo diciendo que Dios te bendiga, Se eu continuo dizendo que Deus te abençoe, yo estoy negando el sacrificio de Cristo. eu estou negando o sacrifício de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Quantos estão me entendendo? Porque dice aquí que fuimos bendecidos con toda bendición. Porque diz aqui que fomos abençoados com todas as bênçãos. Y Pablo dice en Gálatas 3:9 E Paulo disse em Gálatas 3:9 que los que son de fe son bendecidos. que aqueles que são de fé são abençoados. Los que son de ley no podían decir somos bendecidos. Os que são da lei não podiam dizer somos abençoados. Porque en la ley era que Dios te bendiga, Porque na lei era que Deus te abençoe, que Dios te guarde. que Deus te guarde. Pero en Cristo ya estamos bendecidos. Mas em Cristo já estamos abençoados. Diga, bendecido soy. Diga, abençoado eu sou. No diga más Dios te bendiga. Não diga mais Deus te abençoe. Eso es una mala palabra en este reino. Isso é uma palavra má neste reino. Un ángel te oye diciendo eso Anjo te escuta dizendo isso y te tira para antes de la cruz. e te joga lá para antes da cruz. Diga, yo estoy bendecido. Diga, eu estou abençoado. Juan 12, João 12, libro histórico de Juan. livro histórico de João. Juan 12:31. João 12, 31. ¿Quién está hablando aquí? Quem está falando aqui? Veamos quién habla. Vejamos quem fala. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. ¿Quién dijo eso? Quem disse isso? ¿Quién dijo esas palabras? Quem disse essas palavras? ¿Quién dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera? Quem disse, agora o príncipe deste mundo será lançado fora? Jesús. Jesus. ¿Él lo dijo después de la cruz o antes de la cruz? Ele disse isso depois da cruz ou antes da cruz? Antes de la cruz. Antes da cruz. Por eso que él dice, será echado. Por isso é que ele disse, será lançado. Él no dice, ya fue lanzado. Ele não disse, já foi echado. Será echado fuera. Será lançado fora. Ahora, ¿qué dijo Pablo después de la cruz? Agora, o que disse Paulo depois da cruz? Hebreos 2:14. Hebreus 2,14. Usted nunca ha leído ese verso. Você nunca leu esse verso. Esto es un verso nuevo para ti. Esse é um verso novo para você. Dice Hebreos 2:14. Diz em Hebreus 2,14: E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Atiende bien. Preste atenção. Jesús dijo, Jesus disse: el príncipe de este mundo o príncipe deste mundo será echado fuera. será lançado fora. Diga, será echado fuera. Diga, será lançado fora. Pero cuando tú vas a Pablo, Mas quando você vai a Pablo dice que en la muerte, Paulo disse que na morte de Cristo, na morte de Cristo, el diablo fue o destruido. diabo foi destruído. Entonces, el cristianismo Então, o cristianismo predica que el diablo ya fue destruido. prega que o diabo já foi destruído. Eso es cristianismo. Isso é cristianismo. Si alguien llamado cristiano Se alguém chamado cristão predica que el diablo todavía no ha sido destruido, prega que o diabo ainda não foi destruído, está haciendo vana la cruz de Cristo. está fazendo a cruz de Cristo vã. Está diciendo que Cristo no destruyó al diablo. Está dizendo que Cristo não destruiu ao diabo. Está diciendo que Cristo destruirá al diablo, Está dizendo que Cristo destruirá ao diabo, pero que no está destruido. mas que não está destruído. Está antes de la cruz. Está antes da cruz. El cristianismo está después de la O cruz. cristianismo está depois da cruz. La iglesia honra la sangre de Cristo. A igreja honra o sangue de Cristo. La iglesia respeta la muerte de Jesús. A igreja respeita a morte de Jesus. Si el evangelio dice que el diablo fue Se o destruido, evangelho diz que o diabo foi destruído, la iglesia honra el sacrificio de Cristo. a igreja honra o sacrifício de Cristo. Sí, pastor, pero Apocalipsis dice Sim, pastor, mas Apocalipse disse
Sí, pastor, pero Apocalipsis habla del dragón. É, pastor, mas Apocalipse fala do dragão. No me hables de Apocalipsis. Não me fale de Apocalipse. Háblame de Pablo. Fale-me de Paulo. Porque mi apóstol es Pablo. Porque o meu apóstolo é Paulo. El apóstol a los gentiles que puso el fundamento es O Pablo. apóstolo aos gentios que pôs o fundamento é Paulo. Juan no fue puesto para ser apóstol a los gentiles. João não foi posto para ser apóstolo aos gentios. Ellos tenían otro evangelio. Eles tinham outro evangelho. En el evangelio de los apóstoles, No evangelho dos apóstolos, en la doctrina de los na apóstoles, doutrina dos apóstolos, había pecado, havia pecado, había diablo, havia diabo, había circuncisión, havia circuncisão, había mandamiento, havia mandamento, habia rudimento, había rudimento, había infierno, havia inferno, había rudimento. havia rudimento. Pero en el evangelio de Pablo, Mas no evangelho de Paulo, el diablo fue destruido, o diabo foi el destruído, pecado fue o quitado. pecado foi tirado. Hay que dejar los Tem que rudimentos. deixar os rudimentos. Son dos evangelios São diferentes. dois evangelhos diferentes. Ah, y óyeme bien, Ah, e escute-me bem. tú no puedes salir de aquí hoy Você não pode sair daqui hoje y decir, yo voy a pensarlo. e dizer, eu vou pensar. Porque tú no tienes derecho a pensar esto. Porque você não tem direito a pensar nisso. Esto no es de acuerdo a tu opinión. Isso não é de acordo à tua opinião. Esto no está condicionado a si tú lo aceptas o no. Isso não está condicionado se você aceita ou não Esto aceita. es así, aunque usted no lo crea. Isso é assim, ainda que você não creia. Hay personas que nos dicen, Há pessoas que nos dizem, que nos escriben por el internet. que nos escrevem pela internet. Ah, yo no estoy de acuerdo con su doctrina. Ah, eu não estou de acordo com a sua doutrina. La doctrina sigue ahí. A doutrina continua. La verdad continúa. A verdade continua. Aunque usted no esté de acuerdo, la verdad sigue. Ainda que você não esteja de acordo, a verdade continua. Yo entiendo que a lo mejor usted no lo entienda, Eu entendo que talvez você ainda não entenda, pero ese es problema suyo. mas isso é problema teu. La Biblia sigue diciendo que el diablo fue A destruido, Bíblia segue dizendo que o diabo foi destruído, que el pecado fue que o quitado. pecado foi tirado. Si usted no lo entiende es otra cosa. Se você não entende, é outra coisa. Y yo puedo entender eso. Eu posso entender Y isso. yo tengo paciencia para esperar 2, 3, 4, 5 años más hasta que lo entienda. E eu tenho paciência para esperar 2, 3, 4, 5 anos mais até que você entenda. ¿Tú sabes lo que es esperar 4 o 5 años más cuando ya la Biblia dice que fue destruido? Você sabe lá o que é esperar 4, 5 anos mais quando a Bíblia disse que ele foi destruído? Mira Mateo 4, vamos Veja allá. Mateus 4, vamos lá. Libro histórico de Mateo. Livro histórico de Mateus. Dice verso 17. Diz o verso 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. ¿Quién predicó arrepentimiento? Quem pregou arrependimento? No lo escucho. Não escuto vocês. ¿Quién predicó arrepentimiento? Quem pregou arrependimento? Vamos ahora a 2 Corintios 5, 18. Vamos agora a 2 aos Coríntios 5, 18. Estamos comparando versos. Estamos comparando versos. Antes de la cruz y después de la cruz. Antes da cruz e depois da cruz. Mira 2 Corintios 5, 18 y 19. Veja 2 aos Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pon mucha atención. Preste muita atenção. Acabamos de leer en Mateo 4 Acabamos de ler em Mateus 4 que Jesús predicó arrepentimiento. que Jesus pregou arrependimento. Pero aquí Pablo está diciendo Mas aqui, Paulo está dizendo que Dios estaba en Cristo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo al mundo reconciliando consigo o mundo y nos encargó la palabra de la reconciliación. e nos encarregou da palavra da reconciliação. ¿Qué palabra se te encargó a ti? Que palavra foi você encarregado?
La reconciliación. A reconciliação. ¿Qué palabra predicó Jesús? Que palavra pregou Jesus? Arrepentimiento. Arrependimento. ¿Qué palabra se te encomendó a ti? Que palavra foi encomendada a você? Ahora, si a ti se te encomendó reconciliación Agora, se a você foi encomendado reconciliação y te pones a predicar arrepentimiento, e você se põe a pregar arrependimento, estás en desobediencia. você está em desobediência. Está antes de la cruz. Está antes da cruz. Usted mira por la televisión hoy, Você olha pela televisão hoje, oye la radio y los predicadores. ouve a rádio e os pregadores, Y si usted escucha a un predicador que llama a arrepentimiento, e se você escuta um pregador que chama arrependimento, ¿por qué él predica arrepentimiento? por que ele prega arrependimento? Porque Jesús lo predicó. Porque Jesus pregou. Y no fue problema que Jesús lo predicara. E não foi problema que Jesus tivesse pregado. El problema es que tú lo prediques. O problema é que você pregue. Porque Jesús tenía que predicar Porque arrepentimiento. Jesus tinha que pregar arrependimento. Porque había pecado. Porque havia pecado. Pero en este pacto tú no puedes predicar Mas arrepentimiento. neste pacto você não pode pregar arrependimento. Porque el pecado ya fue quitado. Porque o pecado já foi tirado. Entonces tienes que predicar reconciliación. Então você tem que pregar reconciliação. Como si Dios rogase por medio de la iglesia. Como se Deus rogasse por meio da igreja. Reconciliados con Dios. Reconciliai-vos com Deus. No arrepentidos. Não arrependei-vos. Cuando usted le dice a alguien arrepiéntete, Quando você diz a alguém arrependa-te, es porque hizo algo malo. é porque ele fez algo mal. Es porque estaba condenado y tiene que É arrepentirse. porque estava condenado e tem que se arrepender. Pero cuando tú le dices reconciliados, Mas quando você diz reconciliai-vos, ya había una relación previa. já havia uma relação prévia. Y por un momento se apartó E por um momento se apartou en su mente. em sua mente. Y por eso Pablo dice reconciliados con Dios. E por isso Paulo disse, reconciliai-vos com Deus. Ya Dios se reconcilió contigo. Deus já se reconciliou contigo. Con una sola ofrenda Él te hizo perfecto para siempre. Com uma só oferta ele te fez perfeito para sempre. Él lo que quiere es que tú te reconcilies con Él. O que ele quer é que tu te reconcilies com ele. En la mente que tú recibas que estás perfecto. Na mente, que você receba que está perfeito. Que tú recibas que no hay división entre tú y Dios. Que tu recebas que não há divisão entre tu e Deus. Tú y el Señor son uno. Tu e o Senhor são um. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aquele que se une ao Senhor, um espírito é com ele. Tú eres de la misma clase de Jesús. Tu és da mesma classe de Jesus. Eres tan parecido a Jesús Tu és tão parecido a Jesus que estás sentado juntamente con Él en lugares que celestiales. está assentado juntamente com ele em lugares. ¡Abba, Padre! Abba, Pai. No le digas a nadie Não diga a ninguém que está sentado juntamente con Cristo que está assentado juntamente com Cristo que se arrepienta. que se arrependa. No le digas tú estás en pecado, Não diga a essa pessoa, você está em pecado. porque contra Cristo ofendes. Porque contra Cristo você está ofendendo. Porque Jesucristo pagó precio por esa persona. Porque Jesus Cristo pagou o preço por essa pessoa. Aunque falle, Ainda que ela falhe, es que usted falla también. é que você também falha. Nosotros fallamos todos los días. Nós falhamos todos os dias. No es que fallamos, Não é que falhamos, es que somos un fallo. é que somos uma falha. Nosotros somos un fallo. Nós somos uma falha. Esta carne es mala, Esta carne é má, pero aunque somos infieles, mas ainda que sejamos Él infiéis, permanece fiel. Ele permanece fiel. Oiga bien, Escute bem. si a usted no le gusta lo que yo estoy hablando, Se você não gosta do que eu estou falando, usted está bien dañadito aquí. você está bem estragadinho aqui. Tiene mucha religión. Tem muita religião. Te lo digo porque yo fui de eso. Eu digo porque eu fui Yo isso. fui un religioso. Eu fui um religioso. Yo no veía esto. Eu não via isso. Dios tuvo que alumbrarme los ojos Deus teve que iluminar os meus a olhos través de un apóstol. através de um apóstolo. Porque esto tú no lo crees a menos que te lo digan. Porque isso você não crê a menos que digam isso a Tú você. puedes leer la Biblia toda la vida Você pode ler a Bíblia toda a vida. y esto no se entiende leyendo. E isto não se entende lendo. La fe no viene por el leer. A fé não vem pelo ler. La fe es por el oír. A fé é pelo ouvir. Hay que decírtelo. Tem que dizer a você. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Como crerão se não há quem lhes pregue?
Vamos ahora a otra cosa. Ih, vamos agora a outra coisa. Hein? Juan 4. João 4. Mira qué interesante está esto. Veja como isso está interessante. Juan 4, 24. João 4, 24. Dice así. Diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Dice que los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Verdad que Diz sí? que os que o adorem em espírito e em verdade. Verdade que sim? Eso fue Jesús antes de la cruz. Isso foi Jesus antes da cruz. Ahora vamos a Efesios 1, 5 y 6. Agora vamos a Efésios 1, 5 e 6. Dice, Diz: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória de sua graça. ¿para qué? Para o quê? Entonces Jesús dice, Então, Jesus disse, antes de la cruz, antes da cruz, que los que le adoren, que aqueles que o adoram, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. é necessário que o adorem em espírito e em verdade. Pero Pablo dice que fuimos predestinados para la alabanza. Mas Paulo disse que nós fomos predestinados para o louvor. ¿Qué significa esto? O que significa isso? Que antes de la cruz Que antes da cruz se adoraba, se adorava, después de la cruz depois da cruz se alaba. se louva, Porque la alabanza porque o louvor es en espíritu. é em espírito. La adoración A adoração implica una postura del cuerpo. implica em uma postura do corpo. En el antiguo pacto dice que se postraba y adoraba. No antigo pacto diz que se prostravam e adoravam. Había una postura física, Havia uma postura física, porque era con el cuerpo. porque era com o corpo. Antes no se hacía en espíritu. Antes não se fazia em espírito. Antes de la cruz no había espíritus vivificantes como ahora. Antes da cruz não havia espíritos vivificantes como agora. Porque antes la ley estaba en pie, el pecado. Porque antes a lei estava em pé, o pecado, Y se adoraba al Señor. e se adorava ao Senhor. Pero en el nuevo pacto, Mas no novo pacto, el cuerpo pecaminoso carnal fue echado fuera. o corpo pecaminoso carnal foi lançado fora. Y ahora le alabamos E agora lhe louvamos en el hombre interior, en espíritu. no homem interior, no espírito. Atiende bien. Preste atenção. Cuando tú y yo fuimos creados por Dios, Quando você e eu fomos criados por Deus, antes de la fundación del mundo, antes da fundação do mundo, porque usted no es de este mundo, porque você não é deste mundo. tú no eres brasilero, Você não é brasileiro. tu carne es brasilera, Tua carne é brasileira, pero tú no eres mas brasilero, você não é brasileiro. tú eres celestial. Você é celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nossa cidadania está no céu. Si alguien nace en Brasil, ¿cómo se Se llama? alguém nasce no Brasil, como se chama? Brasileiro. Brasileiro. Y tu ciudadanía es brasilera, E tua cidadania é brasileira. de la carne. Na carne. Pero ¿por qué tu ciudadanía está en los cielos? Mas por que a tua cidadania está no céu? Porque tú naciste en el cielo. Porque você nasceu no céu. Tú eres del cielo. Você é do céu. Diga, yo soy del cielo. Diga, eu sou do céu. Dios creó tu espíritu antes de la fundación del mundo. Deus criou o teu espírito antes da fundação do mundo. Después te vistió de un cuerpo brasilero. Depois ele te vestiu de um corpo brasileiro. El cuerpo brasilero es temporero, O corpo brasileiro é temporário, pero la ciudadanía del cielo es eterna. mas a cidadania do céu é eterna. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. O teu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Y aunque tu cuerpo brasilero muera un día, E ainda que o teu corpo brasileiro morra um dia, tu nombre no será borrado del libro de la vida. o teu nome não será apagado do livro da vida. Esas son buenas nuevas. Isso são boas novas. Ahora, Agora, cuando Dios creó tu espíritu, quando Deus criou o teu espírito, nadie en el cielo adoraba, ninguém no céu adorava, porque allá no había carne. porque lá não havia carne. La adoración llegó cuando llegó la ley.
A adoração chegou quando chegou a lei. Cuando llegó carne se adoró. Quando chegou carne, se adorou. Pero en el cielo alabábamos. Mas no céu, louvávamos. ¿Te acuerdas cuando Job dijo? Você se lembra quando Jó disse? Cuando alababan las estrellas del alba Quando louvavam as estrelas da alva y se regocijaban todos los hijos de Dios. e se regozijavam todos os filhos de Deus. No dijo cuando adoraban, Não disse quando adoravam, cuando alababan. quando louvavam. Por eso es que en este ministerio no adoramos. Por isso é que nesse ministério não adoramos. Nosotros alabamos. Nós louvamos. Yo recuerdo cuando antes yo adoraba. Eu me lembro quando antes eu adorava. Oh, Señor. Oh, Senhor, Yo quiero entrar en tu presencia. eu quero entrar na tua presença. Oh, quiero subir a tu trono, Oh, quero Dios. subir a teu trono, Deus. Yo quiero ser como tú. Eu quero ser como tu. Y yo lloraba. E eu chorava. Yo era genuino, sincero, Eu era honesto. genuíno, sincero, honesto. Yo quiero ser como tú. Eu quero ser como tu. Hazme como tú. Faze-me como Y tu. yo me tiraba en el piso. E eu me jogava no chão. Quiero ser como tú. Quero ser como tu, Senhor. Y quebrantaba mi E corazón. quebrantava meu coração. Señor, lléname de tu presencia. Senhor, enche-me da tua presença. Señor, dame una doble porción de tu Senhor, Espíritu me dá Santo. uma dupla porção do teu Espírito Santo. Lo que yo no sabía. É o que eu não sabia. Y toda la oración era dame, dame, E toda a dame, oração dame. era me dá, me dá, me dá, me dá. Y ahora cuando esta palabra de gracia llegó a mi vida, E agora, quando esta palavra da graça chegou à minha vida, ya yo no le digo dame, dame, já não dame. digo me dá, me dá, me dá. Ahora es gracia, Agora é gracias, graça, gracias, Señor. Graças, Gracias porque lo hiciste. Graças porque tu fizeste. Y ahora lloro, E agora eu choro. pero no es lloro, lléname, Señor. Mas não é choro, enche. Ahora lloro de gozo, Agora eu choro de alegria. porque soy uno con Él. Porque eu sou um com Ele. Ya no le puedo pedir que me bendiga, Eu já não posso lhe pedir que me abençoe, porque me bendijo con toda bendición. porque me abençoou com todas as bênçãos. Ya no puedo decirle que me quite el pecado, Já não posso dizer que tire de mim o pecado, porque ya lo quitó hace 2000 años. porque já tirou há 2000 anos atrás. Ya no puedo decirle líbrame del diablo, Já não posso dizer-lhe livra-me do diabo, porque lo destruyó en su muerte. porque ele destruiu em sua morte. Me quedé mudo, Eu fiquei mudo. no puedo pedirle. Não posso pedir. Ahora solo doy gracias. Agora só agradeço. Diga gracias, Señor. Diga graças, Senhor. Abba, Padre. Eso es alabanza. Isso é louvor. Gratitud a Dios. Gratidão a Deus. Frutos de labios Fruto de lábios que confiesan su que nombre. confessam seu nome. Acción de gracias. Ação de graças. Abba, Padre. Pai. Gálatas 2. Gálatas 2. Rapidito. Rapidinho. Estamos en la última parte, Estamos na última parte. llegando al final. Chegando ao final. Gálatas 2:14. Gálatas 2:14. Dice, Diz: Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Hechos 11, Atos 11. capítulo 11, versos 25 y 26. Capítulo 11, verso 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar a Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. ¿Fueron llamados qué? Foram chamados o quê? Cuando Pablo predicó, Quando Paulo pregou, por la primera vez, pela primeira vez, lo llamaron cristiano. foram chamados de cristãos. Y Pablo llegó último. E Paulo chegou por último. Ya los apóstoles estaban. Os apóstolos já estavam Y nadie lo llamó e cristiano. ninguém os chamou de cristão. Eran judaizantes. Eram judaizantes. Obligaban a los gentiles a judaizar. Obrigavam os gentios a judaizar. Pero cuando oyeron a Pablo, Mas quando ouviram a Paulo, por primera vez, pela primeira vez, lo llamaron cristianos. chamaram-nos de cristãos. Diga, yo soy cristiano. Diga, eu sou cristão.
Los que viven antes de la cruz no son cristianos. Os que vivem antes da cruz não são cristãos. Son creyentes judaizantes. São crentes judaizantes. Para ser cristiano hay que vivir después de la cruz. Para ser cristão, tem que viver depois da cruz. Otro punto. Outro ponto. Mateo 3:1. Mateus 3:1. Esto es bien importante. Isso é muito importante. Estos últimos que quedan son bien importantes. Estes últimos que restam são bem importantes. Dice Mateo 3:1. Diz Mateus 3:1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Sigue diciendo. Continuando. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Juan el Bautista João Batista predicaba en el desierto arrepentimiento. pregava no deserto arrependimento. Mira la evidencia de eso en Marcos 1, Veja a evidência disso em Marcos 1, verso 4. verso 4. Mira lo que predicaba Juan. Veja o que João pregava. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. ¿Qué predicaba Juan? O que pregava João? Bautismo Batismo de arrepentimiento. de arrependimento. Eso es lo que es el bautismo en agua, bautismo de arrepentimiento. Isso é o que é o batismo em água, batismo em arrependimento. Ahora, ¿qué bautismo predicaba Pablo? Agora, que batismo pregava Paulo? Romanos 6:3. Romanos 6:3. Rapidito, Rapidinho. el Evangelio O Evangelho dice así. diz assim. Romanos 6:3. Romanos 6:3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Bautizados en agua. Batizados em água. ¿Bautizados en qué? Batizados em quê? En su muerte. Em sua morte. Antes de la cruz era bautizado en agua. Antes da cruz era batizado em água. Pero cuando Cristo muere y resucita, Mas quando Cristo morre e ressuscita, ya estamos bautizados en su muerte. já estamos batizados em sua morte. Por eso yo no tengo que bautizarlo usted en agua. Por isso, eu não tenho que te batizar em água. Porque tú fuiste bautizado en su muerte. Porque você foi batizado em sua morte. Pero antes de la muerte, Mas antes da morte, había que bautizarte en agua. tinha que te batizar em água. Por eso Juan el Bautista decía, Por isso João, o Batista, dizia: yo os bautizo en agua, eu o batizo em água. pero el que viene después de mí, Mas aquele que vem depois de mim, ese no bautiza en agua. esse não batiza Ese em água. bautiza en Espíritu Santo y Esse fuego. batiza no Espírito Santo e em fogo. Nosotros fuimos bautizados en su muerte. Nós fomos batizados em sua morte. ¿Tú sabes lo que significa eso? Sabe o que significa isso? Si alguien está hoy aquí embarazada, Se alguém hoje aqui está grávida, si hay una madre aquí embarazada se hoy, há alguma mamãe aqui grávida hoje, cuando ese niño nazca, quando essa criancinha nasça, ya ese niño fue bautizado en su muerte. já essa criança foi batizada em sua morte. No necesita bautizarla hoy, Não precisa ser batizada hoje, porque ya fue bautizada en su muerte. porque já foi batizada em sua morte. Si usted la bautiza en agua, Se você a batiza em água, está diciendo que no está bautizada en Cristo. está dizendo que não está batizada em Cristo. ¿En cuál bautismo está usted? Em qual batismo você está? ¿En el de agua No da água o en el de Cristo? ou no de Cristo? Pastor, yo estoy en los dos, Pastor, eu estou nos dois. en Cristo y en agua. Em Cristo e em água. Si estás en Cristo, Se está em Cristo, ya no hay agua. já não há água. Tienes que dejar uno de los dos. Você tem que deixar um dos dois. Y si dejas a Cristo, E se deixar a Cristo, entonces caes de la gracia. então cai da graça. Yo te sugiero Eu te sugiro que respetes el bautismo de Cristo. que respeite o batismo de Cristo. ¿Tú sabes lo que significa el bautismo de Cristo? Você sabe o que significa o batismo de Cristo? Que cuando Él murió, Que quando ele morreu, tú moriste. você morreu. Cuando Él resucitó, Quando ele ressuscitou, tú resucitaste. você ressuscitou. Eso es bautismo. Isso é batismo. Mateo 26. Mateus 26. Mateo 26, 17. Mateus 26, 17. Dice, Diz: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? diga la Pascua. Diga, a Páscoa. Ponga mucha atención. Preste muita atenção.
Lo que comieron Jesús y los 12 discípulos Aquilo que comeram Jesus e seus 12 discípulos era la Pascua, era a Páscoa, una fiesta judía. uma festa judaica. Por eso los discípulos le preguntaron a Jesús, Por isso, os discípulos perguntaram a Jesus: ¿dónde quiere que comamos la Pascua? Aonde queres que comamos a Páscoa? Porque la Pascua se celebraba todos los años. Porque a Páscoa se celebrava todos os anos. Entonces Jesús, como un fiel judío, Então Jesus, como um fiel judeu, celebró la Pascua. celebrou a Páscoa. Pero ¿sabe lo que dice Pablo después de la cruz? Mas sabe o que disse Paulo depois da cruz? De la Pascua. Da Páscoa. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. Vamos a 1 aos Coríntios, capítulo 5. 5, verso 7. 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Aló. Alô? Una pregunta. ¿Qué pasó con la fiesta de la Pascua? Uma pergunta: o que aconteceu com a festa da Páscoa? Jesús comió la Pascua. Jesus comeu a Páscoa. Pero cuando Él muere y resucita, Mas quando ele morre e ressuscita, Pablo dice, Paulo disse: nuestra Pascua nossa Páscoa es Cristo ya sacrificado por nosotros. é Cristo já sacrificado por nós. Entonces no hay que continuar con el pan y el vino. Então não tem que continuar com o pão e o vinho. Pastor, pero Pablo habló del pan y el vino en Corintios. Pastor, mas Paulo falou do pão e do vinho em Coríntios? Claro, 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 él dijo lo que el Señor me dijo. claro, ele disse aquilo que o Senhor me disse. Yo recibí del Señor lo que sucedió aquella noche. Eu recebi do Senhor o que aconteceu naquela noite. Porque Jesús le dijo a los discípulos que participaran de eso. Porque Jesus disse a seus discípulos que participassem disso Para recordar su muerte. para recordar a sua morte. Pero Pablo dice, Mas Paulo disse: nuestra Pascua nossa Páscoa no es el pan, não é o pão, es Cristo ya sacrificado. é Cristo já sacrificado. Si usted continúa con ese rudimento, Se você continua com esse rudimento, no está honrando la sangre de Cristo. não está honrando o sangue de Cristo. Por eso Pablo dice, hoy hay muchos enfermos y muertos, Por isso Paulo disse: hoje há muitos enfermos e mortos, porque no disciernen el cuerpo de Cristo. porque não discernem o corpo de Cristo. Comen juicio. Comem juízo. Es mejor dejar los rudimentos, É melhor deixar os rudimentos ir a la perfección e ir à y perfeição respetar la sangre de e Cristo. respeitar o sangue de Cristo. Mire, la Pascua Olhe, a Páscoa era hasta que llegara Cristo. era até que chegasse Cristo. Eso era un símbolo. Isso era um símbolo. Si ya llegó Cristo en tu espíritu, Se Cristo já chegou em teu espírito, ¿por qué continuar con la sombra? por que continuar com a sombra? Por eso Pablo dice, Por isso Paulo disse: nadie te juzgue en comida o en bebida, ninguém te julgue quanto a comida ou bebida, días de fiesta, lunas nuevas, dia de festa, lua nova, todo lo cual es sombra. tudo o qual é sombra. Nuestra Pascua es Cristo. Nossa Páscoa é Cristo. Diga, nuestra Pascua es Cristo. Diga, nossa Páscoa é Cristo. Si usted se come el pan, Se você come o pão, ¿sabe lo que está diciendo? sabe o que está dizendo? Que está antes de la cruz, Que está antes da cruz, no está después de la cruz. não está depois da cruz. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Sabe o que disse Jesus? Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, Quanto desejei eu comer convosco esta Páscoa, porque os digo que no la comeré más. porque vos digo que não a comerei mais. ¿Qué dijo Jesús? O que disse Jesus? No la comeré más. Não a comerei mais. Y Jesús está en ti. E Jesus está em ti. ¿Y qué dice você? E o que diz você? Tú tienes que honrar a Jesucristo. Você tem que honrar Jesus Cristo. ¿Cómo tú te vas a comer la Pascua si Él dijo no la comeré más? Como você vai comer a Páscoa se ele disse não a comerei mais? Ay, pastor, pero yo voy a hacer la Pascua en gracia. Ah, pastor, mas eu vou fazer a Páscoa em graça. Yo quiero reconciliar la gracia con la Pascua. Eu quero reconciliar a graça com a Páscoa. Un posh. Es imposible. É impossível. Nuestra Pascua Nossa Páscoa es Cristo ya sacrificado por é nosotros. Cristo já sacrificado por nós. Segunda Timoteo capítulo 3, Segunda a Timóteo capítulo 3,
Oye, que mucho tiempo me ha tomado esto. Olha quanto tempo isso me tomou hoje. Son unos minutitos y terminamos. Só uns minutinhos mais e terminamos. 2 Timoteo 3:6. 2 Timóteo 3:6. 16. 16. Hay un error ahí, es 3:16. Há um erro aí, é 3:16. Dice, Diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. la escritura fue inspirada. A escritura foi inspirada. Diga conmigo, la escritura fue inspirada. Diga comigo, a escritura foi inspirada. Ahora vamos a Gálatas 1. Agora vamos a Gálatas 1. Mira cómo dice Pablo, Veja como diz Paulo, del Evangelio. do Evangelho. 1, 11 y 12. 1, 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Por la inspiración de Jesucristo, Pela inspiração de Jesus Cristo. ¿qué dice? Que diz? Por la revelación. Pela revelação. Pero ¿cómo vino la escritura? Mas como disse da Escritura? ¿Cómo vino la Como escritura? veio a Escritura? Por inspiración. Por inspiração. Pero ¿cómo vino el Evangelio? Mas como veio o Evangelho? Por revelación. Por revelação. ¿Qué significa inspiración? O que significa inspiração? Algo dado por Dios, Algo dado por Deus, sin entendimiento. sem entendimento. ¿Qué significa O revelación? que significa revelação? Algo dado por Dios, Algo dado por Deus, con entendimiento. com entendimento. Por eso Daniel dijo, Por isso Daniel disse: oí, ouvi, mas no entendí. mas não entendi. Porque es inspiración sin entendimiento. Porque é inspiração sem entendimento. Pero la revelación es con entendimiento. Mas a revelação é com entendimento. La escritura fue inspirada. A Escritura foi inspirada. El Evangelio fue revelado. O Evangelho foi revelado. Hebreos 9:10. Hebreus 9:10. Hebreos 9:10 dice, Hebreus 9:10 diz: consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. antes de la cruz Antes da cruz había abluciones y rudimentos. havia abluções e rudimentos. ¿Qué pasa después de la O cruz? que acontece depois da cruz? Capítulo 6, verso 1. Capítulo 6, verso 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Atiende bien. Preste atenção. ¿Qué hay que hacer con los rudimentos de la doctrina de O Cristo? que se tem que fazer com os rudimentos da doutrina de Cristo? ¿Qué hay que hacer con lo que Jesús hizo antes de la cruz? O que tem que fazer com o que Jesus fez antes da cruz? ¿Qué hay que hacer con lo que Jesús hizo antes de la O cruz? que se tem que fazer com aquilo que Jesus fez antes da cruz? Jesús tuvo unas doctrinas. Jesus teve umas doutrinas. La Pascua, A Páscoa, bautismo, batismo, la circuncisión, a circuncisão, guardar el sábado, guardar o sábado, echar fuera demonios, expulsar demônios, imposición de mano, imposição de mãos, bajo la ley. debaixo da lei. Jesús guardó unas doctrinas. Jesus guardou umas doutrinas. ¿Qué dijo Pablo de esas doctrinas? O que disse Paulo dessas doutrinas? Que hay que dejarlas. Que tem que deixar. Cristianismo no es seguir esas doctrinas. Cristianismo não é continuar com essas doutrinas. Cristianismo es dejar esas doctrinas. Cristianismo é deixar essas doutrinas. Porque el cristianismo es después de la cruz. Porque cristianismo é depois da cruz. Ya nosotros no necesitamos rudimentos. Já nós não precisamos de rudimento. En Él estamos completos. Nele estamos completos. ¿Cuántos entendieron hoy? Quantos entenderam hoje?
Si hay cosas que tú no entiendes, Se há coisas que você não entende, no te desesperes, não se desespere, ten calma. tenha calma. Son muchos años que te enseñaron otra cosa. São muitos anos que te ensinaram outra coisa. Poco a poco estamos renovando nuestra mente. Pouco a pouco nós estamos renovando nossa mente. Día a día, de gloria en gloria. Dia a dia, de glória em glória. Ahora te voy a hacer una pregunta. Agora eu vou te fazer uma pergunta. ¿Usted está antes de la cruz o después de la cruz? Você está antes da cruz ou depois da cruz? Diga, yo estoy después de la cruz. Diga, eu estou depois da cruz. Si tú estás después de la Se cruz, você está depois da cruz, el diablo fue o destruido. diabo foi destruído. El pecado fue O quitado. pecado foi tirado. No hay infierno. Não há inferno. La ley terminó. A lei terminou. Los rudimentos hay que Os dejarlos. rudimentos tem que deixá-los. Porque estamos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Porque estamos em um novo pacto estabelecido sobre melhores promessas. Abba, Padre, dale un aplauso a Pai, Jesucristo. dê um aplauso a Jesus Cristo.